Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e com esse vídeo a gente encerra o nosso curso Práticas de Defesa Espiritual. Foram 10 meses de estudo, né? E hoje a gente chega ao fim. E eu pensei, como forma de encerrar este curso, trazer algumas dicas e reflexões sobre a proteção espiritual no ambiente de trabalho. Infelizmente, a maioria das pessoas trabalha num ambiente que espiritualmente é muito nocivo, onde as relações interpessoais são muito desafiadoras. E não é sem razão que de todos os assuntos que as pessoas abordam em terapia, com certeza o número 1 tem a ver com o ambiente de trabalho e o quanto esse ambiente é adoecedor. Então, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para além de tudo que nós estudamos até aqui? E a resposta é sim, tem algumas coisas que nós possamos fazer para nos proteger espiritualmente. Bom, a primeira coisa que nós podemos fazer é carregar conosco algum objeto que foi cruzado, imantado, abençoado por uma entidade. Geralmente a gente faz isso com as guias, porém nem todo mundo tem condição de usar uma guia no ambiente de trabalho, seja pela atividade que exerce, seja pela intolerância das pessoas, da chefia, etc. Ao longo dos anos eu escutei diversas histórias de pessoas que passaram maus bocados porque resolveram trabalhar usando uma guia de proteção no pescoço, infelizmente. Bom, se você não pode usar uma guia, nem por isso você ficará desamparado. Primeiro porque você pode usar essa guia próximo de você, deixando, por exemplo, no bolso, na mesa de um escritório, de repente na mochila, numa bolsa. E se ainda assim isso não for possível, você pode pedir que as entidades cruzem outros objetos. Por exemplo, eu sempre uso essa aliança que está comigo já há muitos e muitos anos. Uma entidade pode cruzar essa aliança como faria com uma guia. Não importa o objeto guia que a gente usa é apenas o mais expressivo e característico da Umbanda. Mas você pode pedir para cruzar uma aliança, pode pedir para cruzar um anel, um par de brincos, uma correntinha no pescoço. Qualquer objeto que você possa carregar com você é passível de receber e armazenar energia das entidades. Não importa se é de metal, se é de plástico. Aliás, isso é outro mito, né? Tem gente que acha que os objetos de plástico ou de borracha não podem ser magnetizados porque fazem uma associação das propriedades energéticas com as propriedades elétricas, né? Então, por exemplo, o plástico não é um bom condutor elétrico, então muita gente acha que não pode cruzar a guia de miçanga. Mas você não vai enfiar a miçanga na tomada, vai? Então, o objetivo não é que ela conduza eletricidade, sim que ela armazene uma energia espiritual. Então, qualquer objeto pode fazer. Então, é simples. Não pode usar guia? Deixa a guia perto de você. Não tem condição? Então, carregue algum objeto que possa ser imantado, magnetizado pelas entidades. E não precisa ter conotação religiosa. Pode ser um anel, pode ser um brinco, pode ser uma corrente. Pode ser, enfim, qualquer objeto, ok? Bom, se você não conseguir fazer isso, ou mesmo que você consiga, tem um outro fator de proteção que eu recomendo para todo mundo e que funciona muito bem, que é você fazer uma espécie de banho que você usará para limpar o seu local de trabalho. Por exemplo, se você chegar no seu serviço e tentar realizar uma defumação, provavelmente as pessoas vão achar estranho e seu chefe vai acabar te mandando embora. Então, se você não pode levar uma ferramenta espiritual dessa natureza, você pode adaptar da seguinte forma. Você compra álcool de cereais. Você acha em casas que vendem óleo essencial, essas coisas. Você compra o álcool de cereais, coloca numa bacia,
e pega um punhado de ervas. Por exemplo, se você quer deixar o ambiente mais harmonioso, você pode pegar um punhado de alecrim, por exemplo, um punhado de alfazema, e você coloca dentro desse álcool de cereais e vai macerando e rezando como se você fosse fazer um banho de ervas normal. Só que em vez de utilizar água, você está utilizando álcool de cereais. Vocês vão entender o porquê. Deixa descansando pelo menos alguns dias. É legal você colocar um pano para tampar, por exemplo, para não cair nenhum inseto. Deixa descansando 2, 3 dias e depois você vem, coa toda a parte das ervas e você vai ver que o álcool de cereais absorveu a seiva das ervas que você macerou ali, seja alecrim, arruda, enfim, o que você quiser. A partir deste momento, esse álcool de cereais terá adquirido as propriedades energéticas como aconteceria com um banho. Então você compra aqueles borrifadores, coloca esse álcool com essa essência dentro de um borrifador e leva para o seu local de serviço. Vamos supor que você trabalhe num escritório. Todo dia que você chegar de manhã, você pega esse álcool e bate na sua bancada, bate na sua mesa, passa um paninho. Enquanto você vai fazer, você vai rezando, você vai mentalizando. As pessoas vão ver, vão sentir o cheiro, mas vão imaginar que você está simplesmente batendo um produto qualquer, um produto de limpeza. Elas não vão imaginar que aquilo é todo um preparado energético que tem a finalidade de trazer para o ambiente de trabalho a energia que você está evocando. Seja a energia da arruda, a energia do alecrim, a energia do guiné, a energia do poldo. Isso funciona muito. Eu já fiz isso no meu ambiente de trabalho e já recomendei para várias pessoas que me deram feedbacks muito interessantes a respeito de como que, através desse método simples, você consegue neutralizar as energias ruins que estão ao seu redor sem fazer com que isso pareça algo religioso. Então, eu recomendo que você tente fazer isso. Agora, vamos supor que você que está me assistindo agora tenha a sua própria empresa, você tem um comércio, por exemplo, que tem muita gente entrando, saindo, muita energia circulando, né? E isso, em algum nível, pode ser bastante problemático, porque quanto mais pessoas circulam por um ambiente, mais a energia fica caótica, digamos assim. O que você pode fazer para se proteger, para além de tudo isso que a gente falou? Eu gosto muito da ideia de usar plantas como filtros. Tem gente que acha que são os animais que filtram energia ruim. Ah, que é o gato puxa energia, eu não acredito nisso. Eu acho que as plantas fazem isso. E acho não, as entidades me ensinaram isso. Então, se você tem ali um estabelecimento comercial, você pode colocar na porta, por exemplo, de um lado uma planta como a espada de São Jorge e do outro lado uma espada de Yansan, né? São plantas que são muito resistentes. Você não precisa ficar cuidando constantemente, as pessoas não têm hábito de roubar. Por exemplo, se você colocar uma arruda, ela não vai sobreviver, as pessoas vão arrancar, ela vai murchar muito rapidinho, é uma planta muito sensível. Mas uma espada de São Jorge, uma espada de Yansan, elas duram ali muito tempo. Ou se você não quiser usar essa, você pode usar um Comigo Ninguém Pode. Então você deixa dentro do seu ambiente, na porta, como fazendo ali um portal energético. Então são plantas que absorvem muita energia ruim. Elas são, por assim dizer, filtros naturais, que você pode utilizar até na sua casa, tá? Na sua casa, no seu apartamento. Teve um tempo aqui no consultório que eu estava atendendo umas demandas muito pesadas, né? Pessoas que vinham presencialmente trazendo coisas muito pesadas. Então, a minha esposa comprou um vasinho pequeno com uma espada de Yansan e a gente deixava ali perto do bebedouro, né? Então, a pessoa para entrar aqui, ela passava pela planta, né? E durante muitos meses, essa planta ficou ali funcionando como um filtro energético de muitas emanações de sofrimento psíquico que naturalmente as pessoas traziam para o consultório, né? Então, de repente, você consegue fazer isso no seu ambiente de trabalho e as pessoas nem vão desconfiar que você colocou essas plantas com essa finalidade espiritual. Outra coisa que você pode fazer, se você for dono do estabelecimento, é criar também um filtro energético com carvão e sal grosso,
que é uma prática muito conhecida. Você pega um copinho desse aqui de plástico, não precisa ser de metal nem de porcelana até. Você pega um copinho desse e coloca até a metade de sal grosso. E aí você pega uma pedra de carvão, desses carvão de churrasqueira mesmo, e coloca bem dentro, assim, enfia ele dentro do sal grosso e deixa a ponta assim de fora. E aí você coloca esse copo atrás de uma porta, debaixo de uma mesa, num local escondido. E claro que não basta colocar o copo, né? Você tem que rezar nesse copo, colocar essa intenção de que ele funcione como um filtro energético. E aos poucos o sal ele vai ficando sujo, né? Seja pela energia descarregada ali, seja pela poeira do ambiente. Quando você perceber que ele já não está branquinho, você simplesmente joga fora e faz de novo. Esse é um filtro também que ajuda muito a descarregar as energias nocivas no ambiente. Bom, agora eu quero falar para aquelas pessoas que trabalham em ambiente muito carregado, como um hospital, uma prisão ou qualquer tipo de trabalho que aparentemente não pareceria ser pesado, mas que acaba sendo, seja pela natureza do serviço, seja pelas pessoas que trabalham ali, que fazem do local um inferno. Infelizmente a gente sabe que tem bastante gente assim, né? Então vamos lá, se você trabalha em um ambiente energeticamente carregado, que você sente que a sua energia é drenada, que ali a pressão atmosférica parece que é até maior, ou seja, você entra naquele ambiente, você tem a sensação de que você está sendo comprimido, isso são indícios de que realmente o local está muito carregado. Se esse é o seu ambiente de trabalho, a primeira dica que eu dou para você é: não use a mesma roupa do trabalho em casa. Quero dizer, vamos supor que você trabalhe, sei lá, numa cadeia, uma prisão. Você é um guarda, alguma coisa assim. Imagina o tipo de energia que circula dentro de uma prisão. Energia muito densa, né? Muito ruim, muito negativa. Só de você estar nesse ambiente, você já está sujeito a se contaminar. É como se fosse uma fumaça. As pessoas sempre falam, mas não tem a questão da sintonia? Tem. O problema é que nós não temos uma boa sintonia. Então, a gente está sempre meio para baixo. Então, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina, nesse tempo de fumaça, toda a fumaça que está pairando sobre as cidades. Você pode se proteger do jeito que você quiser, mas você vai ser afetado por ela, porque de alguma forma você vai acabar respirando esse ar poluente, entende? Então, quando você trabalha num ambiente carregado, se você for uma pessoa espiritualizada e tenta deixar sua vibração alta, na pior das hipóteses, você será menos atingido. Agora, se você é uma pessoa vida louca, pode ter certeza que você vai ser atingido o tempo inteiro. Então, enfim, isso explica a questão da sintonia, né? Então, se você trabalha num ambiente assim muito carregado, não usa a mesma roupa do trabalho em casa. Quer dizer, a sua roupa ela está ali sendo impregnada de fumaça, vamos assim dizer, né? Energia ruim. Quando você chega na sua casa e você leva aquela energia junto com a sua roupa e você entra na sua casa e de repente vai comer, vai se sentar no sofá, vai assistir televisão, você está levando aquela energia com você para dentro do ambiente que deveria ser o segundo ambiente mais protegido da sua vida. O primeiro é o seu templo religioso, o segundo deveria ser a sua casa. Então não é uma boa ideia. A gente vê, por exemplo, na cultura oriental, e isso é algo que nós devíamos aprender, que eles não entram em casa com o mesmo sapato que usam na rua. Se você pegar a literatura do André Luiz, se não me engano tem uma passagem sobre isso no livro Missionários da Luz, ele descreve que o ambiente espiritual das ruas, muitas vezes ele é escurecedor. Que você está de noite, por exemplo, do ponto de vista encarnado, tem um poste iluminando a rua. Do ponto de vista espiritual, a luz do poste ela até diminui o facho, porque a quantidade de energia negativa circulando é muito grande. Então, quando a gente anda na rua, a gente já está sujeito a essa poluição mental vibratória que circula por aí. Porém, ela é menos intensa do que aquela gerada dentro de um ambiente em que se vive com sofrimento o tempo todo, como um pronto-socorro ou uma cadeia, como eu disse, enfim. Então, não volta para sua casa com a mesma roupa que você trabalhou. Se você não puder trocar de roupa no mesmo ambiente,
no sentido de, né, que seja você trabalha o dia inteiro com aquilo, vai pro banheiro, por exemplo, bota uma roupa diferente para você voltar para casa, né, o que seria razoavelmente ideal. Mas ainda assim você ainda traria um pouco de energia com você. Mas o melhor a se fazer é que você vá, trabalhe, faça o que você tem que fazer, e quando você chegar em casa, você tira a roupa antes de efetivamente entrar em casa. Como, por exemplo, na varanda ou na garagem, você já deixa ali uma roupa preparada, então você tira, pelo menos a roupa grossa, talvez a roupa íntima fica difícil, mas pelo menos a camisa, a calça, essas coisas, né, já coloca no cesto para ser lavado, coloca uma roupa intermediária, pelo menos para você entrar em casa, e assim que você entrar, já vai tomar banho. Não senta para assistir televisão, não vai mexer em alimentos, já vai direto para o banho. Porque a água, ela tem um poder neutralizador que é muito interessante. Então, às vezes você consegue fazer um descarrego, nem que seja um descarrego parcial, simplesmente tomando banho. E no momento que você está tomando banho, vai mentalizando e pedindo que aquela água limpe seu corpo, limpe seu campo áurico, leve, né, para longe de você todas as vibrações nocivas que você acumulou no trabalho, tá? E eu recomendo, para além disso, que você tenha em mente o seguinte: se você trabalha num ambiente hipercarregado, que você sente que a coisa ali não é legal, que você sai drenado, que você está cansado, então a minha recomendação é, pelo menos uma vez por semana, faça um banho de descarrego. Aquele banho para realmente limpar. Então faz o que eu falei, chega, deixa a roupa, entra, vai para o banheiro, mas além do banho higiênico, faça também um banho de descarrego, que pode ser feito com uma erva de limpeza, como por exemplo a arruda, o guiné, manjericão, que vai ajudar a dar aquela limpada. Então, se o seu ambiente de trabalho é hipercarregado, uma vez por semana. Se ele é bastante carregado, mas não tanto assim, a cada 14 dias. Se ele é mediamente carregado, a cada 21 dias. Se ele é brandamente carregado, a cada um mês, por exemplo, entende? Então, quanto mais carregado for o ambiente, mais frequente precisa ser o banho. Mas, observação, você não vai fazer todo dia banho de descarrego, pelo amor de Deus. Senão você vai descarregar energia boa e ruim e vai chegar no fim do mês com o olho desse tamanho. Não, não faça isso. Uma vez por semana geralmente é suficiente, ok? Deixa eu ver o que mais. E uma situação que eu vivi numa empresa também pode ser colocada em prática dependendo do contexto. Eu vou explicar. Eu trabalhei numa empresa em que eu tive um chefe que era evangélico. Então ele levava a Bíblia para a empresa e todos os dias, durante o lanche da tarde, que a gente tinha um intervalo para o lanche, ele chamava as pessoas: a gente vai fazer uma leitura da Bíblia, quem quiser pode vir. Não era obrigatório. Mas aí ele ia até uma salinha, abria a Bíblia, lia um trecho, fazia uma breve reflexão de 5 minutinhos e fazia uma oração. E eu participei várias vezes, mesmo não tendo muita simpatia pelo movimento evangélico, eu fiz isso porque era uma pessoa que rezava com a alma. Então, eu tenho certeza que ele gerava uma vibração fantástica, né? Então, se você puder fazer algo assim no seu ambiente de trabalho, maravilhoso. Se você não puder, procura ter consigo algum livrinho. Seja um livro de meditação, um livro de inspiração, um livro de boas mensagens. Pelo menos de vez em quando, em vez de você ficar ali na hora do almoço só conversando fiado, como a gente fala aqui, tira um tempinho para você. De repente, para você tentar uma meditação, se você tiver um espaço silencioso. Se você não tiver, pelo menos um lugarzinho que você possa abrir, de repente um evangelho, ou algum livro com mensagens de alto teor espiritual, que você possa se acalmar, que você possa ler. Se o seu ambiente de trabalho tiver algum tipo de natureza, minha sugestão, faça isso próxima dela. Como eu trabalhei muito tempo no campo, né, então eu sentava debaixo das árvores, sentia o perfume das flores, ia para perto da beira do rio e aquilo tinha uma força da natureza fantástica. Eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo não tem esse privilégio, mas de repente na sua empresa tem um jardim,
De repente tem umas árvores, né? Você pode ir lá, sentar debaixo dela um pouquinho na hora do almoço. Enfim, pessoal, essas são algumas dicas que eu pensei que talvez possa te ajudar a ter um ambiente de trabalho um pouco mais leve. Espero que você as coloque em prática e que isso te ajude a lidar com essa negatividade que infelizmente ronda tantos ambientes de trabalho. E assim a gente encerra esse estudo que se desenvolveu em 10 meses. Nós começamos em janeiro, estamos encerrando agora em outubro. E graças a esse projeto, graças ao apoio de vocês, eu consegui comprar esse tipo de microfone aqui. É um microfone de lapela que ele vem num conjunto, vou mostrar aqui para vocês, ó. É um kitzinho, ele tem um outro microfone, alguns adaptadores, e tá vendo essas luzinhas? Ele tem uma bateria interna. Então é um microfone que tem uma alta qualidade, dura bastante tempo e que com certeza eu vou utilizar nos projetos que virão em termos de conteúdo em matéria de espiritualidade. Não fosse o apoio de vocês, membros, eu não conseguiria comprar esse microfone. Então, espero que você tenha gostado desse estudo. Como tudo que eu produzi até hoje, é tudo absolutamente simples, mas eu trouxe aquilo que eu conheço e que eu considero suficiente para que nunca mais você tenha qualquer tipo de problema com a sua defesa espiritual. Assiste quantas vezes for necessário, reflete, analisa, pondera, observa e eu creio que você conseguirá ter uma noção bem legal de um monte de técnicas, um monte de práticas que garantirão a sua segurança e da sua casa, da sua família. E a gente se vê por aí. Um abraço a todos.